Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Deus abençoe também o pastor Osmar, que faz aniversário hoje. Essa que é uma data tão importante. Que Deus o abençoe, somos todos gratos pela sua vida, pelo seu ministério. Sou muito grato. Quando eu estava procurando um tabernáculo para congregar, eu havia conhecido a mensagem pelo programa de TV, e eu procurava um tabernáculo para congregar. Meu pai encontrou este tabernáculo quando ele era ainda no outro endereço, e o pastor João Bispo me deu uns CDs do pastor Osmar, isto há 10 anos atrás. E desde lá temos crido, temos ouvido e aprendido com essa mensagem. Graças a Deus ter levantado a um homem, não graças a um homem, mas graças a Deus por ter levantado este homem e ter usado este homem, ter usado um homem para trazer esta luz para nós, aquilo que não sabíamos, até mesmo como era o meu caso, que nunca eu havia ouvido falar, terceira etapa, novo nome, aprendemos ali. Aqueles que tiveram anos na mensagem, ouvindo falar dessas coisas, mas crendo que era algo futuro, ou que era algo que ainda havia de ser revelado, quando Deus levantou este homem, puderam conhecer essas revelações, porque a Escritura deveria ser cumprida. João deveria tomar o livrinho e profetizar outra vez, e damos graças a Deus por causa disto, neste 11 de setembro, que também é um dia importante, secularmente falando, porque foi a data da queda das Torres Gêmeas, e como o pastor Osmar mesmo pregou uma vez, aquilo simbolizava o fim dos Estados Unidos, da mensagem nos Estados Unidos. A mensagem havia deixado os Estados Unidos, Deus havia deixado de tratar com eles. Foi através daquela data, depois daquela data, que eles temeram no lado natural, eles temeram, eles se sentiram amedrontados, e no lado espiritual foi quando Deus começou a profetizar outra vez aqui no Brasil. Deus saindo da América e descendo aqui para a América do Sul, no Brasil, para profetizar aquilo que o irmão Branham não pôde explicar em seu dia e aquilo que a igreja americana não pôde ver. Somos gratos por isso. Que Deus abençoe o pastor Osmar, que Deus abençoe nosso pastor também, que se encontra em Franca ali para essas reuniões, e que Deus abençoe seu retorno. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor, por podermos estar presentes aqui neste dia, neste domingo, te adorando, te louvando e tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que possamos sair cheios do que o Senhor quer que estejamos, Senhor, da palavra do dia, da palavra da hora, desta mensagem que nos dá fé de rápido, da mensagem arrebatadora, Senhor, esta mensagem que precurso rápido, esta mensagem que nos dá a fé e a graça para subir neste grande arrebatamento, Senhor. Te agradecemos por ter esta oportunidade, e quando Deus dá uma oportunidade, não podemos rejeitar, que não a rejeitemos, Senhor. Por sua graça e misericórdia te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos falar sobre o Deus do Amém, baseado no que lemos na última leitura das eras, na última leitura da mensagem da era da igreja de Laodiceia, páginas 299 a 300. O irmão Branham leu esta escritura de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, e falou sobre o Deus do Amém.
Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui estão alguns títulos que Jesus Cristo atribui a si mesmo, quando ele dá a mensagem às eras da igreja. Porém, estes são apenas uns deles. E o irmão Branham diz que todas estas expressões, todos estes títulos que ele apresenta e que ele atribui a si mesmo, são para apresentar a deidade de Jesus Cristo, são para apresentar que Jesus Cristo é Deus, para apresentar que o Novo Testamento e que o Apocalipse apresenta um Deus, e este é o Senhor Jesus Cristo. Todos estes atributos são para apresentar a suprema deidade de Jesus Cristo. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Estes são alguns dos títulos que ele atribui a si mesmo. Ele também diz ser a fiel testemunha. Ele diz ser o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Ele também diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Este grande título de sua suprema deidade. Sabemos que o alfa e o ômega são as duas letras, a primeira letra e a última do alfabeto grego. Alfa correspondendo ao A e o ômega correspondendo ao Z. Quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo eu sou o primeiro e o último. Não diz nada a respeito do meio, mas ele é o primeiro e ele é o último. Na mensagem à obra-prima, parágrafos 170 em diante, o irmão Branham explica isto para nós, sobre o alfa e o ômega, sobre o primeiro e o último, um de seus maravilhosos títulos de deidade. E o irmão Branham diz: a palavra tem se tornado carne, exatamente como ele prometeu em Lucas 17 e Malaquias 4 e todos. Vem, isto é certo. Apocalipse. Toda a vida verdadeira que estava no talo, borla e casca, está agora reunida na semente, pronta para a ressurreição, pronta para a colheita. O alfa tem se tornado o ômega, o primeiro se tornou o último, e o último o primeiro. A semente que chegou passou por um processo e se tornou semente outra vez. Aquela semente, Cristo, teve que ir à terra para produzir outra semente igual ele e outras muitas sementes, porque quando uma semente vai ao solo, o objetivo é produzir muitas outras iguais a ela. Jesus Cristo morreu para produzir outros semelhantes a ele. O irmão Branham diz: o alfa tem se tornado o ômega, o primeiro se tornou o último e o último o primeiro. A semente que chegou passou por um processo e se tornou semente outra vez. A semente que caiu no jardim do Éden morreu ali, voltou. Daquela semente imperfeita que morreu ali, voltou a semente perfeita, o segundo Adão. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda, está trazendo um filho. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. Assim como Cristo também há a noiva alfa e ômega, e o irmão Branham ensina. Aquela mesma noiva que foi manifestada no princípio, ela seria manifestada outra vez aqui no fim. E o irmão Branham diz: o alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último. É isto. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. A primeira mensagem e a segunda, a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Haverá um dia que não será chamado dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, alfa e ômega, isto é, primeiro e último. Meus irmãos, poderíamos ficar a horas nisso, o irmão Branham diz.
Veja como ele diz aqui: o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Aquele ministério que Jesus Cristo teve, o primeiro ministério, o ministério do Alfa, o ministério do primeiro, é o mesmo ministério, o irmão Brana diz, do último. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. O primeiro ministério que o Alfa teve, o Ômega também teve. Jesus Cristo fez grandes obras, ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele libertou os cativos, ele expulsou demônios. Isto foi o que o Alfa fez, isto foi o que o primeiro fez ali no Oriente, ali em Israel, ali na Palestina. Mas o último ministério, o ministério do sétimo anjo, o ministério do Ômega, faria as mesmas obras, e obras maiores do que aquelas ele faria. Porque naquele ministério do último, não apenas mortos foram ressuscitados, não apenas demônios foram expulsos, feridos, curados, mas ali houve criação pela palavra falada. Ali houve o mesmo Deus Criador entrando em cena. Aquele mesmo Deus que ali no princípio, em Gênesis 1, disse: haja luz, e houve luz. Era o mesmo Deus que estava em carne humana, no Ômega, no último, trazendo à existência aqueles esquilos pela palavra falada. Era o mesmo ministério, o ministério do primeiro e do último. Este é um título de sua deidade, é um título da suprema deidade de Jesus Cristo, porque ele foi Deus lá no princípio com os judeus, e ele é Deus aqui, nos últimos dias com os gentios. Deus manifesto em carne humana, Deus manifesto na carne de um homem, discernindo os pensamentos dos corações, como aquele homem que chegou, junto com aqueles dois anjos, ao encontro de Abraão, o qual pôde discernir os pensamentos no coração de Sara. Ela estava de trás da tenda, quando ele disse que ele visitaria Abraão, e Sara teria um filho, e ela riu em seu coração. Ela riu porque não acreditava naquilo, porque era uma senhora de 90 anos, assim como Abraão, um senhor de 100 anos. Como eles poderiam ter um filho? Porém, quando Deus veio e fez aquela promessa, a Bíblia diz que ela riu em seu coração, ela riu em segredo, ela riu consigo mesmo. Porém, aquele espírito discernidor, aquele Deus que estava em carne, em 16 elementos comendo com Abraão, ele discerniu aquele pensamento, ele soube o que ela pensou, e ele disse: por que Sara riu? Veja que era Deus discernindo os pensamentos do coração humano. Quando Jesus veio, ele também fez a mesma coisa. Novamente era o ministério de Deus em carne humana, Deus se manifestando como Filho do homem, Deus se manifestando como Alfa e discernindo os pensamentos do coração, como fez com a mulher samaritana, quando ele disse que ela tinha, quando falou acerca do seu casamento, quantos maridos ela tinha e que o que ela tinha atualmente não era verdadeiramente seu marido. Como ele fez com Natanael, assim ele fez quando ele veio na primeira vez. Era o ministério do Alfa, o ministério do primeiro. Porém, no Ômega, quando ele veio aqui no entardecer, ele faz a mesma coisa. Ele discerne os pensamentos do coração humano, assim como aquele anjo, assim como aquele Deus, que alguns chamam de anjo, fez quando estava com Abraão ali na tenda. Aquele homem que veio a Abraão estava de costas para a tenda, discernindo os pensamentos do coração de Sara. E o irmão Brana, quando veio, Jesus Cristo em carne humana se manifestando no Ômega, ele fez a mesma coisa. Ele chegava a se colocar de costas para a plateia, para a audiência, e discernia os pensamentos do coração humano. Era o mesmo sinal messiânico que estava ali com Abraão, que estava ali com os judeus na vinda do Alfa, na vinda de Jesus Cristo, estava ali com o Ômega, no Ocidente, nos Estados Unidos da América. Na mensagem, o Deus desta era maligna, parágrafo 105, o irmão Brana diz: o mesmo sol que se levanta no leste
é o mesmo sol que se põe no oeste. O profeta disse: ali haverá um dia que não poderá ser chamado de dia ou de noite. Ficará lúgubre, as nuvens estarão sobre a face do sol, mas disse: no entardecer haverá luz outra vez. Também o alfa e o ômega, o primeiro e o último, está relacionado com a profecia de Zacarias 14:7. Haveria luz no entardecer. O que é o entardecer? O entardecer é os Estados Unidos da América, porque o sol, ele nasce no Oriente, ele nasce no leste, ali com o povo oriental, ele nasce ali no lado de Israel, no Oriente. Porém o sol vem se vindo, e ele, até se pôr, ele passa pela Europa. Então ele chega ao continente americano, e o sol se põe ali no Ocidente, ali no Oeste, nos Estados Unidos da América. E o profeta diz que no entardecer, ou seja, onde o sol se põe, haveria luz outra vez. Não fala nada do meio, como havíamos falado. Ali no meio seria dia, seria como fosse nem dia nem noite, ou seja, um dia nublado, nuvens, porque ali houve só reformadores, não houve profeta, não houve a manifestação de Deus em carne. Mas no entardecer, no Ocidente, nos dias do ômega, nos dias de Jesus Cristo em carne humana outra vez, haveria luz novamente. Haveria um profeta manifestando Jesus Cristo em carne humana, discernindo os pensamentos do coração humano. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Estes são atributos de sua deidade. Ele foi Deus com os judeus e ele foi Deus com os gentios nos Estados Unidos da América. Os gentios deveriam também ver aquele sinal messiânico que foi manifesto apenas aos hebreus, aos judeus, deveria ser manifesto aos gentios também, porque aquele sinal foi manifesto a Abraão, o qual também era um gentio, simbolizando os Estados Unidos da América, onde apareceriam aqueles 3 anjos, Billy Graham, Oral Roberts e William Branham, tipificados naqueles três anjos que vieram a Abraão, do qual um deles era o próprio Deus. 3 anjos visitaram Abraão, que era de Ur dos Caldeus, um gentio, e 3 anjos visitaram os Estados Unidos da América nos últimos dias, Billy Graham, Oral Roberts e William Branham. E o irmão Branham disse que um destes era o próprio Deus em carne humana, discernindo os pensamentos do coração humano. O irmão Branham diz: o mesmo Filho, ele é o alfa e o ômega. O mesmo Filho que levantou no Oriente estava predito para levantar no Ocidente outra vez, nos últimos dias, bem antes do dia terminar. Eu não sei como eles interpretam isto. Deus interpreta a sua própria palavra. Ele prova isto. Este é o tempo do entardecer. O mesmo Filho que se levantou no Oriente, se levantou no Ocidente. O mesmo Deus que se manifestou em carne com os judeus, se manifestou em carne com os gentios. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele também é a rosa de Saron. Na mensagem A Semente de Discrepância, parágrafo 83, o irmão Branham diz: ele era a rosa de Saron. O que eles fizeram com a rosa de Saron? Eles a espremeram, a amassaram-na para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. E isto era uma linda vida, a vida de Jesus Cristo. Nunca houve uma vida vivida como esta, porém ela tem que ser espremida no Calvário. Ele é a rosa de Saron, que foi espremido no Calvário para poder exalar o seu perfume. Ele também é o lírio dos vales. O irmão Branham diz que o lírio dos vales é uma das mais belas plantas que existe, uma das mais belas flores que existem, mas ela nasce no meio da lama, ela cresce no meio da lama. É assim que vem a beleza, através de simplicidade. Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, ali no meio de animais, no meio de esterco. Era Deus, Jeová, nascendo, o irmão Branham diz, chorando como um bebê, ali naquela manjedoura, ali no meio daquele estrume. Era Deus, o lírio dos vales, no meio da lama,
porém aquele lírio cresceu e se tornou a mais bela planta. Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, o qual morreu e ressuscitou e voltou sobre sua igreja. Ele também é, o irmão Brana diz, a raiz e a geração de Davi. Ou seja, o que quer dizer isto? A raiz significa que ele é antes de Davi. Ele é Deus, ele é antes de Davi, ele é antes de Abraão, ele é antes de todos os profetas, ele é antes de Adão, ele é antes de Eva. Por ele foram criadas todas as coisas. Ele é Deus. Estes são atributos de sua deidade, atributos de sua divindade. Estes atributos mostram que ele é Deus. Ele é a raiz de Davi. Ele é antes de Davi. Antes que Davi nascesse, ele era, eu sou. Antes que Abraão fosse, eu sou. E antes que Davi fosse, eu sou. Deus, ele é presente, ele não é passado. Ele diz, eu sou. Ele é a raiz de Davi. E também diz que ele é a geração de Davi. Ele não só é antes de Davi, como ele é depois de Davi. Ele estava em Davi, o Espírito de Cristo em Davi, profetizando sua própria vinda, profetizando a vinda do Messias, falando todos os detalhes que correspondiam à vida do Messias e à sua morte. Ele estava ali com Davi, ele era antes de Davi, ele estava com Davi, mas ele também é a geração de Davi, ele é depois de Davi, porque da descendência de Davi, da tribo de Davi, da tribo de Judá, foi que ele veio. Ele é o Messias, o filho de Davi, a geração de Davi. Ele veio de sua descendência para reinar. Deus levantou um filho natural a Davi, o qual era Salomão, o filho de Davi no natural. Porém aquilo tipificava o reino milenar do filho de Davi, Jesus Cristo, que viria mais tarde, ao final da grande tribulação, ao final da batalha do Armagedon, quando o filho de Davi, Cristo, descerá com sua noiva, descerá com os exércitos dos céus para reinar 1000 anos nesta terra. Reinaremos com Cristo, seremos reis e sacerdotes com ele. E ele também é a resplandecente estrela da manhã, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Veja quantos atributos referentes a Jesus Cristo, quantos atributos exprimindo sua maravilhosa deidade, seu maravilhoso ser, o princípio da criação de Deus. Estamos falando que estes atributos estão anunciando que ele é Deus, que ele é o verdadeiro e único Deus. Mas como ele pode ser o verdadeiro e único Deus se aqui diz que ele é o princípio da criação de Deus? Como se ele fosse um ser criado, como se alguém o tivesse criado, como se ele não fosse o criador de todas as coisas, mas também uma criatura. Porém o irmão Brana diz, ele explica isto nas páginas seguintes, é isso que o Senhor Jesus diz que ele é, o princípio da criação de Deus. Porém estas palavras não significam exatamente como soam para nós. O fato de tomá-las da maneira como soam tem feito algumas pessoas, na realidade multidões de pessoas, pensarem que Jesus foi a primeira criação de Deus, fazendo-o menor do que a divindade. Depois esta primeira criação criou todo o restante do universo e tudo quanto ele contém. Mas o irmão Brana diz, porém isto não é correto. Você sabe que isto não se alinha com o restante da Bíblia. Mesmo dentre o povo da mensagem, esta doutrina persiste. Há muitos dentro da mensagem que diz que Deus criou a Jesus Cristo, Deus criou o Filho e por ele criou todas as coisas. Deus criou a Cristo e Cristo criou todas as coisas. Porque aqui diz que ele é o princípio da criação de Deus. Mas o irmão Brana diz, embora isto pareça isto para nós, não é exatamente assim. O irmão Brana diz que isto não é correto. O irmão Brana diz que isto não se alinha com o restante da Bíblia. As palavras são, ele é o originador, o autor da criação de Deus. Sabemos com segurança que Jesus é Deus, o próprio Deus. Ele é o Criador. João 1,3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele de quem é dito em Gênesis 1:1,
No princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz em Êxodo 20:11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Veja, não há dúvida de que Ele é o Criador. Ele foi o Criador de uma criação física concluída. Ele é o Criador. O irmão Branham diz, Ele é o mesmo de Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O irmão Branham diz que este Deus é Jesus Cristo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Também diz em João 1:3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é sim o princípio da criação, mas não a criação que pensamos, mas Ele é o primeiro de uma nova criação. Certamente podemos ver agora, o irmão Branham diz, o que estas palavras significam. Ter qualquer outra interpretação significaria que Deus criou Deus. Como poderia Deus ser criado quando Ele próprio é o Criador? Mas agora Ele está no meio da igreja. Enquanto está ali revelando quem Ele é nesta última era, Ele se denomina. Ele é o Criador dessa igreja. O noivo celestial criou sua própria noiva. Como Espírito de Deus, Ele desceu e criou na Virgem Maria as células das quais nasceu seu corpo. Eu quero repetir isto. Ele criou no ventre de Maria as próprias células para aquele corpo. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a um óvulo humano suprido por Maria. Isso teria sido a humanidade pecadora produzindo um corpo. Isso não teria produzido o último Adão. Dele foi dito, eis que corpo, ó Pai, me preparaste. Deus, o irmão Branham diz, não Maria proveu aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e esteve grávida daquele santo filho e o deu à luz. Era um homem Deus, ele era o filho de Deus, ele era da nova criação. O homem e Deus se encontraram e se uniram. Ele foi o primeiro desta nova raça. Ele é a cabeça desta nova raça. Colossenses 1, versículo 18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você pode ver aí que embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora em união com Cristo, ele se tornou a nova criação de Deus. Efésios 2, versículo 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 4, 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta nova criação não é a velha criação reformada, ou não poderia ser chamada de nova criação. Isto é exatamente o que diz que é, nova criação. É uma outra criação, distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si. Veja o irmão Branham dizendo, ele era Deus criado em forma de homem. Deus se fez homem. Isso que ele era, não uma segunda pessoa, não um ser inferior, alguém inferior ao Pai, mas ele era o próprio Pai criado em forma humana, o próprio Deus manifestado em carne humana, sendo o primeiro de uma nova criação, o primeiro desta igreja. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si, o Deus Criador criando para si uma parte de sua criação. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Este foi o seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. É por isso que ele podia olhar até a última era, quando tudo terminaria, e se ver ainda no meio da igreja.
como autor desta nova criação de Deus. Seu soberano poder fez isto acontecer por seu próprio decreto. Ele escolheu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para filhos de adoção, segundo o beneplácito de sua vontade. Por sua onisciência e onipotência, ele fez isto acontecer. De que outra maneira ele poderia saber se ele não garantisse? Ele sabia todas as coisas e operou todas as coisas de acordo com o que sabia, a fim de que o seu propósito e beneplácito se realizassem. Efésios 1:11, em que também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Você não está contente em pertencer a Ele? Então Ele é o princípio da criação de Deus. Deus sendo criado em forma de homem. O princípio da criação de Deus é mais um atributo de sua deidade. Deus foi criado em forma de homem, sendo o primeiro de uma nova criação. E como lemos no início, Ele é o Deus do Amém. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em Isaías 65, versículos 16 ao 19, diz: de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo, e folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Como lemos ali em Apocalipse 3, isto diz o Amém. E em Isaías 65 diz, o Deus da verdade. O irmão Branham diz, isto diz respeito à nova Jerusalém, isto é o milênio, porém conforme entramos no milênio, ouço o que ele diz acerca de um certo tipo de Deus no versículo 16, de sorte que aquele que se bendizer na terra será bendito no Deus da verdade. Sim, isto é verdade, porém a verdadeira tradução não é Deus da verdade, é Deus do Amém. Portanto, lemos assim, será bendito no Deus do Amém. E aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus do Amém, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão encobertas diante dos meus olhos, porque eis que crio os céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eu crio para Jerusalém alegria e para o meu povo gozo, e folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. No Novo Testamento ele diz, isto diz o Amém. No Velho Testamento Jeová diz, será bendito no Deus do Amém. Jesus Cristo no Novo Testamento dizendo que é o Amém. Jeová no Velho Testamento dizendo ser o Deus do Amém. E o irmão Branham diz, aleluia, aqui está o Jeová do Velho Testamento, o Deus do Amém. Aqui está o Jesus do Novo Testamento, o Deus do Amém. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Aí está de novo, o Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não uma trindade, não uma dualidade, não uma doutrina de testemunha de Jeová, que diz que Jesus era apenas um irmão maior, que ele não era Deus, que ele não era divino, ou como a doutrina da ciência cristã, de que ele era apenas um profeta, mas não, de acordo com a Bíblia, ele é o Amém, e Jeová é o Deus do Amém. O Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Antigo Testamento. Aquele Jeová do Antigo Testamento se manifestou em carne, criou a si mesmo em forma de homem na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém. O Novo Testamento, o irmão Branham diz
não revelam outro Deus, é uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para dar a conhecer a si mesmo, Ele não veio para revelar o Filho, Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Muitos dizem que Ele era o Filho em carne. Jesus Cristo era o Filho manifestado em carne. Sim, Ele era o Filho, mas o Pai estava dentro dele. Ele não veio para revelar o Filho. Quem via Ele não via o Filho, mas Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai estava dentro dele. O Pai estava ali, manifestado em carne. O Deus invisível, o Jeová do Velho Testamento, manifestado no Jesus do Novo Testamento. Deus em carne humana, manifestado em carne. O Novo Testamento não revela outro Deus, mas é uma revelação adicional daquele mesmo Deus de Israel, o Jeová, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, tanto que Paulo, quando o viu no caminho de Damasco, e viu aquela luz cegante que o derrubou do cavalo, e Paulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ou seja, quem és tu, Jeová? E ele disse: eu sou Jesus. O Jesus do Novo Testamento é o Jeová do Velho Testamento. Jesus não veio para revelar um outro Deus, senão aquele Jeová. Quem via Jesus, via o Pai. Deus nunca pôde ser visto, pois Ele é um Espírito invisível, que enche os céus e a terra. Mas Ele pôde ser visto na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo era a imagem do Deus invisível, como a própria Bíblia diz. O irmão Brana diz: Ele nunca falou de dois deuses, Ele falou de um só Deus. E agora, nesta última era, voltamos à revelação de coroamento, a mais importante revelação da divindade em toda a Bíblia, que é: Jesus é Deus, Ele e o Pai são um, há um único Deus, e seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Deus do Amém, Ele nunca muda, e o que Ele faz nunca muda. Ele diz e isto permanece firme, Ele faz e está feito para sempre. Ninguém pode tirar do que Ele diz ou adicionar. Assim seja, amém, assim seja. Você não está contente em servir a um Deus como esse? Você pode saber exatamente onde está com Ele a qualquer tempo e em todo tempo. Ele é o Deus do Amém e não mudará. Isto diz o Amém. Eu gosto disso, o irmão Brana diz. Significa que tudo quanto Ele disse é definitivo. Significa que tudo quanto Ele disse à primeira era e à segunda era e a todas as eras acerca de sua própria verdadeira igreja e acerca da falsa vinha é exatamente correto e não mudará. Significa que aquilo que Ele começou em Gênesis, Ele terminará em Apocalipse. Ele tem de fazer assim, porque Ele é o Amém. Assim seja. Agora podemos ver novamente porque o diabo odeia os livros de Gênesis e Apocalipse. Ele odeia a verdade. Ele sabe que a verdade prevalecerá. Ele sabe qual será o seu fim, como Ele combate isso. Mas nós estamos do lado do vencedor. Nós, eu me refiro apenas aos crentes de sua palavra, estamos do lado do Amém. Ele é o Deus do Amém. E todos esses títulos se referem a Ele, ao único Deus, ao Deus que foi revelado no Velho Testamento como Jeová e que é revelado no Novo Testamento como Jesus Cristo. E foi revelado também em carne humana no Ocidente com um novo nome, na carne de seu profeta. Senhor, obrigado por este momento, te agradecemos por tudo que o profeta nos revelou. O que seríamos de nós sem essa mensagem, Senhor? Onde estaríamos, o que seríamos, o que estaríamos fazendo? Estaríamos em uma denominação, estaríamos no mundo, estaríamos perdidos, Senhor. Mas o Senhor nos achou, não foi nós que o achamos, mas o Senhor nos achou, e o Senhor levou-nos para estar perto de Ti, perto dessa mensagem, Senhor. Muito obrigado pela mensagem do Teu profeta, muito obrigado por essa noiva que tem profetizado outra vez, pois mesmo o profeta tendo revelado todas estas coisas, quase todas elas foram perdidas durante esses 40 anos, já criam em dois deuses. Mesmo o irmão Brana tendo enfatizado com tanta energia que Jesus Cristo é Deus, Ele é o único Deus,
Ele é o único Deus que a Bíblia revela, que a Bíblia apresenta. Mesmo assim, crentes dessa mensagem, crendo que há mais de um Deus. Então, não obrigado apenas por um profeta revelar essas coisas, mas obrigado pela noiva que tem profetizado outra vez e nos feito lembrar estas coisas, para que não esqueçamos, Senhor, e também para que conheçamos aquilo que não sabíamos, Senhor. A revelação dos 7 trovões, da terceira puxada, do 7º selo, do novo nome, da visão da tenda. Muito obrigado, Senhor. Que sejamos sempre gratos, Senhor. Que o Senhor possa se agradar de nós. Em nome de Jesus Cristo. É o que te pedimos. Amém.